Agora, 3h16 e o nosso assunto é saúde. Nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook e YouTube da CBN Maringá, com o pneumologista Reinaldo Rafael José Brovini, diretor de mercado da Unimed Maringá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você, Luciana, e a todos os ouvintes da CBN. É um prazer poder receber vocês aqui na nossa sede para participar desse projeto do CBN nas empresas. Nós é que agradecemos. Gostaria de começar perguntando sobre o mercado de saúde. Tem mudança no mercado de saúde? Que mudança é essa? Bom, todas as atividades econômicas têm passado por profundas mudanças. Com a saúde não seria diferente. O que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos? Vários segmentos como indústria, lazer e outras atividades sofreram um grande abalo, principalmente no pós-pandemia. Ao contrário disso, o setor de saúde, alguns mais especificamente, acabaram se fortalecendo, como no caso, por exemplo, os hospitais e os planos de saúde. Para você ter uma ideia, em 2016, haviam 52 milhões de usuários de plano de saúde. Em 2018, isso havia caído para 58 milhões por questões econômicas. Quer dizer, o mercado havia perdido 4 milhões de usuários. Agora, com a pandemia, nós estamos tendo uma retomada do setor, porque muitas pessoas passaram a encarar a saúde como prioridade, e não o lazer, a viagem, ou o investimento, ou a troca de celular, né? Tanto é que existem pesquisas, né, dos maiores sonhos de consumo. O primeiro maior sonho de consumo de todo mundo é a casa própria. O segundo, por incrível que pareça, é o celular, né? E o terceiro é o plano de saúde. O automóvel já caiu para 4º lugar nos sonhos de consumo das pessoas. Então, aliado a isso, os grandes conglomerados financeiros começaram a ver o setor da saúde como uma possibilidade de investimento. Então, esses grandes fundos monetários internacionais e nacionais acabaram olhando principalmente para hospitais e planos de saúde como uma oportunidade de ter o retorno para os seus investimentos. Então, saiu uma verdadeira caça ao mercado de oportunidades de negócio. Então, a medicina, a partir de então, ela passa a mudar um pouco o seu foco. Normalmente, a medicina, historicamente, né, ela sempre foi gerida pelos próprios médicos, né? Alguns com maior dom ou maior pendão administrativo ou perfil de investidor. Então, você pega na nossa cidade, por exemplo, em Maringá, na década de 60, você tinha 20 e poucos médicos e 16 hospitais, porque cada um tinha a sua micro-unidade hospitalar. Com o tempo, foi se consolidando e ficando com essas estruturas maiores que nós temos hoje. Mas eles sempre com uma gestão eminentemente médica. Hoje, com essa mudança de perfil, houve investimento de grande monta na nossa cidade. É uma cidade que é atrativa não só na área da saúde, mas quando a gente alardeia com o mérito de que Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver, por que não para investir? Então, o investidor de fora olhou o nosso mercado, é um mercado muito sólido, bastante solidificado. Você veja que, por exemplo, nós, na Unimed, temos 162 mil usuários, né? Então, a gente tem uma área de abrangência, um market share absolutamente predominante em relação à média nacional, por exemplo, de usuários de plano de saúde, é de 23,5%. Aqui, em Maringá, ela chega a 47% da população de Maringá e cidades circunvizinhas, né, a região metropolitana de Maringá, chega a 47% de cobertura de planos de saúde. Então, é um mercado atrativo. Com o mercado atrativo, obviamente, que vieram investimentos. Isso tem um lado absolutamente positivo, que vai nos obrigar a todos a sermos cada vez melhores, buscar cada vez mais excelência na qualidade do atendimento, porque, afinal das contas, só a Unimed, como eu disse, 162 mil pessoas que têm a sua saúde, a saúde da sua família, entregue à nossa cooperativa, né? Então, nós vamos ter que ser cada vez melhores naquilo que fazemos, né? Por outro lado, do ponto de vista econômico, não diria que seria uma pena, mas as outras estruturas de saúde não têm o viés do olho clínico do médico quando se trata de saúde, né? Borderou
não é tomografia, né? Quando você olha um balanço econômico, você não vê com os olhos de quem vê uma tomografia, de quem vê uma ressonância magnética. A visão ela volta-se exclusivamente para números. E todos esses conglomerados têm bancos por trás. Então, é aquela mesma situação, Luciana, que eu te pergunto, né? Quando você vai no banco, né, você conversa com o diretor do banco, você conversa com o presidente do banco, você é atendido pelo dono do banco. Então, é importante encontrar esse equilíbrio, né? Encontrar esse equilíbrio, porque senão é aquele negócio. O investidor, o que ele quer? Retorno do seu investimento. Então, a mola de compressão, muitas vezes, na maioria das vezes, ela se dá num achatamento da qualidade. Eu vou te dar um exemplo bastante simples. Na Unimed, nós temos 968 médicos cooperados. Para você ser cooperado da Unimed, você tem que ter, além da Faculdade de Medicina do diploma, você tem que ter pelo menos 2 residências. Então, eu estou falando, hoje, de 11 a 12 anos de formação acadêmica. Né? Não é que você saiu de uma universidade e botou um diploma embaixo do braço e vai sair para o mercado. Então, nós temos critérios técnicos, né, pela responsabilidade técnica e também pelo grau de eficiência naquilo que é realizado. Nossa, e a Unimed vai construir um hospital aqui? Então, essas movimentações com os hospitais, nós também estamos não só acompanhando, como participando. É que quando você faz essas movimentações de grande vulto financeiro, elas trazem em si aqueles sentimentos de compliance, é tudo muito fechado, é tudo muito hermético. E nem sempre todo mundo quer ter os seus dados, né, expostos publicamente. Como no caso da Unimed, por ser cooperativa, qualquer decisão de compra ou investimento, ela tem que ser aprovada por assembleia. Então, esses vendedores não quiseram se expor, correndo o risco de não ser aprovada uma venda e desvalorizar o seu negócio. Então, isso nós já tínhamos desde o início, no planejamento, a atual diretoria, de que caso nós não conseguíssemos adquirir, nós iríamos construir. Então, não é uma ideia que surgiu a semana passada. Olhando o histórico da Unimed, já existia aqui, onde é a nossa sede, aqui no estacionamento, um projeto de 10, 12 anos atrás, de construção de 10 andares. E esse projeto hoje ele vai ser aumentado, né? Então, nós vamos construir 31 mil metros quadrados de estrutura, inicialmente na fase 1, 2 e 3, né? A fase 1 com 150 leitos, chegando na fase 3 até 250 leitos. Nós temos hoje uma demanda com essa quantidade de usuários que nós temos, lembrando que nós somos polo regional de medicina, né? Então muita da complexidade de toda a região vem para Maringá. Então nós temos uma demanda aí de cerca de 300 leitos dia. Tá? Na pandemia, nós ultrapassamos isso e muito. Né? Nós chegamos a ter 480 pacientes internados contra uma média de 280, 300, né? Só com o Covid. E que tipo de leito especificamente? Bom, nós vamos ter toda a complexidade necessária para a medicina do futuro. Nós não estamos com o farol voltado para trás. Nós estamos tentando iluminar o futuro. O futuro da medicina, ele se dá por tecnologia, incorporação tecnológica. Né? Então, todos os avanços tecnológicos, eles confluem para a medicina. Vou te dar um exemplo. O japonês inventou a fibra ótica para fazer transmissão de telefonia. A medicina fez o quê? Inventou a endoscopia, porque através da fibra ótica você faz a endoscopia. Então, todo o avanço científico, ele conflui para a medicina. Nossa, então, hoje, o que nós temos que fazer é um hospital 4.0, 8.0, 10.0, quer dizer, qualquer terminologia que o pessoal da TI queira dar, mas pensando no futuro. Então, com sala de robótica, que não é o futuro, já é uma realidade em grande centro. Como Maringá é um grande centro, ela tem que ter robótica. Então, nós teremos unidade cardiovascular, unidade respiratória, UTI neonatal, maternidade de alto risco, né, gestação de alto risco. Então, todas as necessidades técnicas da medicina serão contempladas no nosso hospital. Para hoje, os processos de construção também evoluíram muito, né, tudo evolui, então já não é uma construção
tão demorada, a gente vai usar a estrutura de aço e tal. Então, o prazo previsto de construção é de 24 meses. Então, não é uma realidade. Nós dependemos, né, porque para você fazer um hospital não é uma estrutura tão simples. Então, só para você ter uma ideia, são 26 projetos envolvidos. Iluminação, hidráulica, descarte, material, medicamento, segurança, rota de fuga, incêndio. Então, são 26 projetos que são contemplados. E esses projetos já estão em andamento, a gente aguarda as devidas licenças, e assim que nós tivermos as licenças por parte de prefeitura, bombeiro, vigilância sanitária, você inicia a construção. Bom, o senhor disse que durante a pandemia, né, o atendimento, claro, houve uma explosão de atendimentos em todas as unidades de saúde, aqui na Unimed não foi diferente. O senhor é epidemiologista, né? Como que será o pós-Covid? Em muitas sequelas da doença? Bom, a primeira coisa em relação à Covid é assim, a gente sente um sentimento no ar por parte da população e tal, de que a pandemia está chegando ao fim. Como pneumologista, eu devo te dizer que, infelizmente, não. Ela tem se mostrado arrefecendo um pouco os casos de internação, tanto é que hoje nós já não estamos com a dificuldade que estávamos em março, abril, maio, né, de leitos de UTI, por exemplo, onde nós tivemos que mais do que dobrar a capacidade, mas os casos ainda existem. Muito preocupante até certo ponto essa liberdade, e a gente entenda que a economia tem que girar, mas resta, desde o início, a primeira coisa que foi falada na pandemia: use máscara, se proteja, evite a aglomeração. Mudou o quê? Nada. Essas coisas é o que continuam valendo. Né? O bar está aberto para com metade da capacidade. Ótimo, então não ache que está liberado. Saiba que é metade da capacidade, que você tem que usar o álcool, que você tem que fazer o distanciamento, que não é para aglomerar, não é porque liberou um bar que você vai fazer um churrasquinho de família com 40 pessoas numa churrasqueira, entendeu? Que tem 6 metros quadrados. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa que é preocupante, não só para nós, mas para o mundo inteiro, é a variante Delta, né? Por quê? Ela se mostra com um tempo mais prolongado de trazer o seu pico. As outras variantes, como a P1, rapidamente, em 30, 45 dias, elas já tinham se disseminado. Essa variante está dando pique com aproximadamente 80 dias do início da sua circulação. É o que ocorreu em Nova York, é o que ocorreu em Londres, é o que ocorreu em Israel. Tanto é que Israel havia praticamente até abolido o número de máscara, foi o primeiro país a ter uma vacinação em massa, até porque eles são muito pequenos, né? 5, 6 milhões de habitantes, e hoje já estão novamente fazendo lockdown. A Austrália, que apesar de ser um continente, mas é uma ilha, então ela conseguiu fazer um bloqueio de fronteira muito grande. Liberou hoje, a capital australiana já está com 15 dias de lockdown. Então, assim, estamos todos torcendo, rezando e trabalhando para que essa praga, né, possa findar, mas é absolutamente imprescindível o cuidado pessoal de cada um. Eu estou aqui falando com você, mas nós estamos distanciados. Eu já tive e já tomei as 2 doses da vacina. Eu já tomei uma dose. Você já tomou uma. Então, mas nós estamos mantendo o nosso distanciamento. Não é por isso que nós estamos colados na cadeira ou dividindo um sofá. Então, essas coisas ainda são absolutamente imprescindíveis. Eu te diria que o deadline aí da pandemia, o que todos os epidemiologistas acreditam, que será até o final do mês de setembro. A Delta poderá entrar com força do meio para o final de setembro. Então, até o final de setembro, falta só 1 mês e meio, nós já estamos há mais de 1 ano e meio nisso. Como assim? Não entendi. O final da pandemia? A previsão, a curva epidemiológica de um eventual pico, novamente, como o que nós tivemos na onda de março, abril, ela poderá ocorrer em setembro. Então, até o final de setembro... Mesmo com a vacinação adiantada? Mesmo com a vacinação. Né? A vacinação, isso é extremamente importante. A vacina, ela não impede que você pegue a doença. Isso não existe, vacina nenhuma. O que ela faz? Ela prepara o teu organismo para combater a doença. Então, estatisticamente, e não venha com esse negócio de degustação de vacina, porque a Astra é melhor do que a Pfizer, que é melhor do que a Corona. Nós, médicos todos, tomamos coronavírus, tá?
Então, por quê? A primeira Vocês que confiam. apareceu, nós estávamos na fonte, na linha de frente. Então, não tem problema nenhum. Eu me sinto absolutamente seguro, como pneumologista, em ter tomado a coronavírus. Eu, minha esposa, entendeu? Meu filho, que também é médico. Então, não há problema nenhum. O que a vacina faz, ela te proteger. Se você tiver contato com o vírus, infecção com o vírus, ela vai te dar 70% de assintomático. Ou seja, o vírus vai passar por você e você nem sabe que ele passou. Ele vai te dar até 90% de quadro leve. Ele vai te dar até 95% de quadro moderado. E apenas 2% de possibilidade de óbito. Então, quando você fala em vacina, mesmo vacinado, tem 2% de possibilidade de óbito, contra 100% do não vacinado. Porque o não vacinado é que não tem resistência. Mas esses 2% são suficientes para causar o que a gente viu em março, em abril, de hospitais lotados, pacientes Não, morrendo? o problema se trata de variante. Eu te diria que para isso que nós já passamos, a gente já desenvolveu anticorpos, seja via contaminação ou via vacinação. Né? Agora, a variante Delta, os primeiros trabalhos que saem da Índia e da Inglaterra, que foram os 2 primeiros infectados, mostra que as atuais vacinas também têm um bom grau de cobertura. Mas nós estamos falando aí de 2, 3 meses. 2, 3 meses em medicina não é séculos de experiência acumulada. Né? Aparentemente, as vacinas que nós estamos tomando, todos nós, elas também têm um grau de efetividade alta na cobertura para Delta. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde. Obrigado a você e uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Nós conversamos com o pneumologista Reinaldo Rafael José Brovini, que é diretor de mercado da Unimed Maringá. Agora, 3 horas e 33 minutos.